Quando Cabral, ou seja, os portugueses, os colonizadores, chegaram ao Brasil, a primeira visão que tiveram foi a Mata Atlântica. Então, quando falou terra à vista, poderiam ter dito Mata Atlântica à vista. Aquela exuberância aí da Mata Atlântica do sul da Bahia e de uma floresta que se estendia originalmente lá do Piauí até o Rio Grande do Sul. Então, quando a gente fala de Mata Atlântica, às vezes as pessoas ainda não conectam a grandiosidade disso. E é nessa paisagem que o Brasil ganhou identidade. A maior parte da população, mais de 2/3 da população brasileira, hoje vive na Mata Atlântica. Então, às vezes, nós temos, num só hectare de floresta, mais de 450 espécies de árvores diferentes. Então, nós estamos falando de um tesouro que é único do ponto de vista da riqueza e, ao mesmo tempo, nós estamos falando de uma fragilidade enorme. É um mosaico de florestas, de formações florestais e também de outros tipos de vegetação, como os manguezais associados, tem campos de altitude, tem restingas, ou seja, um mosaico realmente incrível. Mas foi só a partir do começo da década de 80 que os brasileiros descobriram, por um movimento que iniciou principalmente em São Paulo, mas com gente de vários estados, a chamar a atenção sobre essa floresta incrível. Em 1985, teve um desbarrancamento da Serra do Mar em Cubatão, que foi uma tragédia gigantesca. E o governador Montoro falou assim, o que nós fazemos? Eu falei, governador, ali tem que recuperar. Então nós podemos fazer um trabalho de prevenção e há uma proposta de fazer o tombamento da Serra do Mar. Já tem o Parque da Serra do Mar, mas o tombamento seria muito bem-vindo. Ele falou, eu topo, pode fazer. Então, em 5 meses, nós fizemos o trabalho e foi feito o tombamento da Serra do Mar. O pessoal do Paraná resolveu fazer a mesma coisa. Em 1986 fizeram o tombamento da Serra do Mar do Paraná. Daí ficamos com uma proposta de fazer a Serra do Mar toda, de Santa Catarina até o Espírito Santo. O Montoro falou, então vamos fazer uma reunião aqui. Chamamos todas essas pessoas. Foi feito o tombamento, isso virou o programa Serra do Mar, hoje virou a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que é um corredor que vai do Rio Grande do Sul ao Ceará. O assunto da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, ele é um assunto que vem se estendendo como um trabalho muito diferenciado no Brasil, muito importante e criando oportunidade, criando novidade do ponto de vista da conservação. E é extremamente importante a gente compreender o que significa um aniversário de 25 anos e conseguir consolidar um trabalho que vem sendo feito de maneira muito criativa num país difícil de se trabalhar com a questão ambiental, mas ao mesmo tempo que tem uma necessidade exacerbada de tratar desse assunto. O Brasil propôs e solicitou à Unesco o reconhecimento desse patrimônio incrível como um patrimônio da humanidade. E hoje, na verdade, é a maior reserva da biosfera de todo o sistema da Unesco. Comemorar 25 anos é muito importante. No Brasil, e talvez até no mundo, poucas entidades ou poucas iniciativas têm esse fôlego, com essa folha de serviços prestada para o Brasil e prestada para a biodiversidade e o planeta. It's really an honor for us to participate in this 25th
anniversary celebrations for the Mata Atlântica Biosphere Reserve. For us, Mata Atlântica really is a great example of what a biosphere reserve can do in the region and in the world. On our behalf, congratulations on 25 years of excellent work, and we look forward to working with you even more in the future. As veias abertas da Mata Atlântica seguem sangrando e a gente precisa ter consciência disso. O que acontece se você corta uma maçaranduba de 1,20 m de diâmetro? Uma coluna de madeira extraordinária que levou 300, 400 anos para crescer. Liquidou-se a fauna daquela região. Porque a copa de uma maçaranduba é um pomades de pequenos saputizinhos. Nós não soubemos conservar, utilizar adequadamente essa floresta. Nós chegamos a 7%, 8%, 10% de áreas remanescentes. Durante muito tempo, nós brasileiros imaginamos que a floresta era quase que um atraso. Às vezes a gente também foge dos limites e faz os erros da gente, que todos erram, não tem quem não erra nesse mundo. E que a gente está sempre aprendendo também nessa vida. Que a gente também tem que entender a realidade da vida, né? Que a gente tem que se lembrar do dia de amanhã. Nós trocamos a nossa floresta pela agricultura de espécies exóticas, por pecuária, tanto os pastos quanto o gado exótico, pela urbanização intensa. O uso que nós fizemos da floresta diretamente sempre foi mal feito. One of the most important challenges that we face right now is the extinction crisis. We are looking at losing a very large portion of life on Earth. Quando nós eliminamos uma espécie, ou porque destruímos o habitat dela, o que nós estamos fazendo é eliminando da história da vida uma espécie para sempre. Tudo que modificar permanentemente as condições atuais no futuro não é sustentável. Foi assim com a araucária, é assim em grande parte com o palmito jussara, foi assim com várias espécies animais também. Quando a gente fala assim, a Mata Atlântica é um hotspot reconhecido internacionalmente. Tem um lado bom, que para ser um hotspot, quer dizer que é uma floresta extremamente rica em termos de diversidade biológica. Por outro lado, com mais de 75% da área degradada. Agora, nós temos boas notícias. O ritmo de desmatamento na Mata Atlântica diminuiu brutalmente. Mas nós precisamos mais do que isso, nós precisamos restaurar a floresta, nós precisamos ter mais áreas protegidas. Ser muito optimista é ser ingênuo. Quem é pessimista não faz nada. Então a gente tem que ser moderadamente optimista. Eu sou profundamente e moderadamente optimista. Porque a nossa história foi essa, a gente perde aqui, ganha ali, mas acaba ganhando no fim. Eu sou guia aqui no Parque Histórico Garcia Dávila, sou nativo, nasci aqui próximo a mais ou menos 1 quilômetro, na Reserva Sapiranga. Nós temos o lado da reserva e a parte do cultural da casa. Então nós temos que preservar não só a Mata Atlântica, mas também como o Parque Histórico. O Espaço Baleias de Bart, ele é um espaço de divulgação dos trabalhos de pesquisa e conservação, e ele é também um espaço de educação e sensibilização ambiental. Ele traz uma consciência, porque as pessoas ao virem aqui, elas veem como é agradável um espaço preservado, onde se preserva a fauna local, a vegetação local. Nós estamos no maior parque urbano do Brasil, que é o Parque das Dunas de Salvador. Ele tem 6 milhões de metros quadrados. E nós fazemos aqui um trabalho de educação ambiental. É importante que os parques, principalmente em grandes capitais, ele envolva a comunidade no entorno. E isso minimizou e vai minimizar impactos de agressão, principalmente nas nossas áreas. Se houver alguma ameaça, hoje a gente se sente mais seguro com a presença do Prêmio da Reserva da Biosfera.
As unidades de conservação, elas têm que ser vistas de uma maneira diferente, elas têm que ser encaradas como ativos estratégicos para novas economias. Cabe à Reserva da Biosfera grande parte do mérito de colocar na agenda do Brasil, seguindo as tendências mundiais, uma nova visão de como nós podemos salvar o planeta. Mata Atlântica is a great example of people coming together at the local level, with governments, with NGOs, and the private sector to create innovative programs to protect the environment and really try to promote a sustainable development of the region and a sustainable development for the local populations. O Brasil foi o primeiro a assinar a Convenção da Diversidade Biológica, que foi aprovada na ECO 92. E essa convenção, ela tem algumas metas. Entre elas, tem uma que diz que cada país tem que ter o compromisso de conservar pelo menos 17% da sua área como área protegida. Para a Mata Atlântica, nós temos pouquinho menos de 10%. Ou seja, nós precisamos criar muita área protegida ainda, só para cumprir essa meta que é uma obrigação do Brasil. Things are tied together now, economically and environmentally, in a way they never have been before. The bottom line of this is we're either going to make it together or we're going to fail together. Mas não é só porque é uma obrigação do Tratado Internacional. É uma obrigação conosco, antes de tudo, com os moradores do Brasil, com os moradores da Mata Atlântica e com as nossas futuras gerações em especial. This is not just a technical issue, it is a moral and spiritual issue. Everybody's actions are motivated by their inner life. What are their own moral and spiritual and ethical values? So you cannot just leave it to big global agreements. Big global agreements will be effective when they are rooted in the individual commitment of people, which arises from their own inner life. Eu costumo falar que eu sou fruto do meu programa social do Tamar. De uma maneira para a criança, uma maneira lúdica, aprende toda a importância da riqueza cultural, biológica, da natureza, dos ecossistemas. E é um ano de atividade, né? E desse um ano estou até hoje, vou fazer 15 anos aí. Foi um amor assim que a gente se apegou. Todo o trabalho que o Tamar faz possibilita as pessoas que são envolvidas, trabalhando, as comunidades, a sonhar. Aqui tem uma variedade de espécies de bromélia, mirtácea. Nós estamos reintroduzindo aqui o pau-brasil, que é a coisa que ocorreu no passado, hoje não tem mais, estamos tentando reintroduzir isso. Mas é um trabalho lento e persistente. Na Mata Atlântica nós temos espécies importantíssimas, inclusive para a nossa economia. A erva mate gera mais de 600 mil empregos. Então, a gente não pode desmatar mais a Mata Atlântica. A gente tem que ter uma ação muito forte de restaurar a Mata Atlântica. Nós precisamos reconectar os inúmeros fragmentos, criar corredores ecológicos. Nós já conversamos com diversos ministros da América Latina, conversando sobre corredores ecológicos da América Latina, que é fruto também deste trabalho da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. É difícil a gente preservar, conviver, fazer equilíbrio entre conviver com a mata sem poder destruir, né? E aqui o meio de vida é muito difícil, né? O meio de roça, né? Trabalhar na agricultura tradicional, a roça, subsistência, né? Plantar arroz, feijão, milho para vender, algumas bananas para vender às vezes, né? Mas é bem difícil o meio de vida aqui, né? Porque assim, a gente está aqui preservando, mas não tem uma contrapartida, às vezes, né? Para o homem que vive aqui, né? Vivo do turismo. Estou me preparando para me formar em outras áreas, para poder estar atuando, voltado na área do meio ambiente, para poder também estar ajudando na questão da preservação, né, no caso. Sou nascido nessa região, uma região extremamente interessante. Eu tive a oportunidade, com o que eu ganhava guiando, de fazer uma faculdade. Mesmo assim, fiz a faculdade e resolvi reinvestir aqui mesmo, e aperfeiçoando, me capacitando melhor para atender os turistas, né? Muitas vezes alguém diz que o Brasil não se desenvolve rapidamente por causa dos adeptos do meio ambiente. Isso não é verdadeiro. O que nós estamos fazendo é pensar em projetos que sirvam para a economia,
e, ao mesmo tempo, evite a ampliação dos desmates da biodiversidade fantástica de certas regiões brasileiras. O Brasil pode ser desenvolvido economicamente com a filosofia, tá, e os conhecimentos tecnológicos do desenvolvimento sustentável do século XXI. É belo isso, saber que a nova economia do mundo, será sustentável, a economia verde, tem no Brasil um grande solo fértil. Não é possível fazer desenvolvimento sustentável se você não pensar que o setor empresarial, que o setor bancário, ou seja, todos estejam comprometidos. Então nós estamos falando de políticas públicas, nós estamos falando de engajamento. E para ter engajamento, nós precisamos ter, de um lado, claro, vontade política, mas vontade política não é só dos políticos, é de cada um, de cada pessoa. Passaram 500 anos e nós não aprendemos ainda. Se a gente não tiver responsabilidade ambiental, nós estamos antecipando a miséria, né, sobre grandes populações no planeta, e no caso dessas paisagens maravilhosas, elas vão virar só um cartão postal. A Reserva da Biosfera busca gerar, por um lado, conhecimento, segundo, luta muito claramente para a conservação, pelo bom uso, pelo desenvolvimento sustentável dessa região. A gente não soube captar a importância estratégica de ter as florestas em pé no nosso país. Quando a gente cuida do nosso quintal bem cuidado e serve de exemplo, na verdade a gente cuida do quintal de todo mundo. Tem muita informação científica, muitos dados sobre a natureza, mas fazer com que ele chegue na comunidade ou que ele chegue ao cidadão comum é o nosso grande desafio. Por isso que é uma rede que tem Conselho Nacional, que tem comitês estaduais, que tem postos avançados, ou seja, tem um conjunto de pessoas e instituições. Tenho expectativa de que, em algum termo, a gente consiga fazer esse circuito de conhecimento sobre o local, o regional e o global. Não só como um slogan, mas como uma prática cotidiana, de entender que o que eu estou fazendo aqui, agora, onde eu estou, tem consequência para todos os outros lugares da Terra onde eu vivo. Quando a gente fala de 25 anos, celebrar, nós temos muito a celebrar, porque a gente fez muito. No turismo sustentável, no mosaico de áreas protegidas, nos programas Anuário Mata Atlântica, no programa Ativos Ambientais, na questão marinha, mas quando eu falo nós, é nós mesmo, no plural. Então essa é a ideia básica que a gente quer transmitir, a gente quer agradecer ao longo desse tempo todo, tantas parcerias, tanta gente envolvida e buscar o compromisso de quem ainda não faz parte dessa rede, que venha. Essa é a grande mensagem da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.